Seja bem-vindo, Davi. Ele apresenta para nós o tema Discursos Violentos no Instagram, análise crítica de comentários do jornal Correio da Bahia. Seja bem-vindo, Davi, e fique à vontade para fazer a sua apresentação. E se quiser também falar alguma coisa que eu não tenho falado sobre a sua apresentação, fique à vontade. É um prazer recebê-lo conosco. Obrigado, Micheline, e boa noite a todas e todos por estar aqui, pela atenção. Aí o título seria VTNC, né, tipo, as siglas de vai tomar no cu, né, se alguém não conhece, porque já aconteceu. Discursos violentos no Instagram, análise crítica de comentários do jornal Correio da Bahia. A pergunta que originou essa pesquisa foi de que maneira dialogam os conceitos de avaliação e descortesia verbal com o conceito de discurso de ódio à luz da análise dos comentários do Instagram no jornal Correio da Bahia. E a partir dessa pergunta de pesquisa, eu propus como objetivo analisar como esses atos descorteses e essas estruturas avaliativas vão se vinculando aos discursos de poder existentes, gerando dinâmicas de marginalização e exclusão social através do chamado discurso de ódio. Eu inicio, na verdade, a minha tese trazendo um conceito da filosofia proposto por Hobbes, que é o conceito de estado de natureza. E aí tem um professor da UFBA, filósofo, que ele retoma esse conceito para analisar as redes sociais, e ele fala que essas redes são uma ferramenta poderosa de expressão de um estado de selvageria, que com efeito, sendo inato, socialmente produzida, é socialmente danosa. Basicamente, esse conceito de estado de natureza, né, fala sobre um estado onde o caos impera. E isso gera conflitos e constante agressividade. E aí ele coloca 3 pontos assim, que são bem característicos. Em primeiro lugar, a ausência de freios civilizatórios. Aí ele comenta que as redes sociais, elas estão marcadas pela ausência de freios civilizatórios e pela intensificação de conflitos. Por freios civilizatórios, a gente pode entender a legislação, uma legislação que regule. Só que ele fala, pronto, existe uma legislação, mas a legislação não dá conta de tudo que acontece aí. Então, no final, é quase como se aquilo não existisse, né? Porque aí as pessoas podem ter perfis falsos, porque aí a pessoa pode ter um perfil que usa só para fazer um ataque, aí depois vai, apaga, troca o nome. Então, realmente, assim, essa parte está faltando. Ele fala sobre a ideia de liberdade, caos digital, e como essa liberdade de expressão, que era uma premissa das redes sociais, né? Tipo, que todo mundo ia ter voz, que você ia conseguir chegar para muitas pessoas, realmente ela existe, mas existe em forma de caos, né? Tipo, é uma forma, tipo, não estruturada, né, dessas vozes. E aí isso facilita, tipo, a propagação da violência e também dos discursos de ódio. E, finalmente, ele propõe que existe uma normalização da hostilidade, né, que as redes se tornaram territórios propícios para a normalização da hostilidade e para a reprodução de hierarquias sociais, né. É um espaço muito volátil, onde as pessoas sentem a obrigação de opinar, tipo, sobre todos os assuntos, e de forma rápida, né, porque você, se não fala na hora, você já perde, né, e aí isso gera, tipo, que essas dinâmicas, essas interações sejam, muitas vezes, mais agressivas que em outros contextos. E, além disso, tem aquela coisa, né, que a tela, que a pessoa está, a não presencialidade, né, gera uma sensação de segurança, né, que ninguém vai me atacar porque estou aqui escondido, né, ninguém sabe onde eu moro, não vão me procurar para reclamar, né, então tem essas questões, né, tipo, do anonimato, entre aspas. O segundo ponto que eu trago para poder entender um pouco essa dinâmica é sobre
a função, a relação que existe entre essas notícias nas redes sociais e os comentários. Aí eu vejo elas como um novo formato. Eu falo assim como uma macrounidade. E aí, nesse sentido, eu proponho que os comentários, eles não seriam uma categoria marginal da notícia, porque eles ocupam uma função fundamental na construção textual discursiva, criando um texto complexo, plural, cujas partes dialogam e interagem constantemente. Cada publicação constitui um macrotexto conformado por todos os elementos que integram a notícia e os comentários. Tanto assim que muitas vezes as notícias são atualizadas nos comentários, são editadas, e aí vem, eu sempre falo, aquela famosa frase das pessoas, eu entrei só pelos comentários, né? As pessoas vão, mas ninguém fica limitado só à notícia, a pessoa vai ver a notícia e ver os comentários, né? E aí isso já dá uma ideia sobre essa macrounidade, né? Essa macrounidade textual, discursiva, e como nós também interagimos com ela. Falando agora sobre a fundamentação teórica, eu utilizei principalmente conceitos de avaliatividade de Fairclough e de descortesia verbal, que vou falar daqui a pouco. Porém, eu senti a necessidade de trazer também uma reflexão sobre a violência, né? Porque a violência aparece constantemente, né? Conceitos de violência. E aí, fui pesquisando alguns autores que eu achei que conseguiriam me ajudar a entender um pouco essa ideia sobre o que nós entendemos por violência. Aí tem Bourdieu, com o conceito de violência simbólica, como coerção invisível exercida por meio da comunicação. Trouxe o conceito de Han, Jung Han, coreano-alemão, que agora também está de moda, né? E aí ele tem esse conceito de violência neutralizadora, e ele fala que tanto a violência quanto o poder são estratégias para neutralizar a alteridade inquietante e a liberdade do outro. Aí depois trouxe o conceito de Martínez Pacheco, espiral de ação-reação, que descreve o ciclo em que a violência gera mais violência, invertendo os papéis de vítima e agressor nas interações. E, por último, tem aqui o conceito de panóptico, que é resgatado de Foucault, e Alberto Constante, que é um filósofo mexicano. Aí eles falam que as redes sociais se tornaram esse novo panóptico da era moderna, né? Uma sociedade da vigilância. Sobre discursos de ódio, tem várias definições, assim, eu trouxe aqui duas que acho que conseguem resumir bastante bem o que a gente entende, que seria a de Brugger, que ele fala que é um conjunto de atos comunicativos que promovem, incitam, justificam a violência, a discriminação e a hostilidade contra grupos sociais específicos, baseando-se em características como raça, gênero, classe social. E que, além de expressar ódio, promovem ativamente a intolerância com danos reais para as vítimas. Isso aqui no livro de Moura, que um brasileiro que publicou no 2016 um livro sobre discursos de ódio na internet. Agora, sobre esse marco analítico, esse marco teórico, essa perspectiva teórica analítica, aqui eu trago em primeiro lugar o conceito de avaliação discursiva. E aí a gente tem expressões como que casa linda, que negócio chato, aumenta o cabelo, dei o esperar, né? Essas frases todas são exemplos de avaliação, que é uma das categorias analíticas propostas no trabalho, e referem
a forma como a linguagem ela é usada para avaliar pessoas, eventos, ideias e valores em um discurso. Estão vinculadas a posicionamentos ideológicos, além de ser parciais e subjetivas. No caso de Fairclough, ele coloca 4 classes, que seriam as afirmações avaliativas, as afirmações com modalidades deonticas, as avaliações afetivas e as presunções valorativas, que eu vou resgatar mais para frente, quando esteja aí já com os exemplos para analisar. Depois, eu trago aqui o conceito de descortesia verbal. Descortesia verbal é um conceito que apareceu na década dos 90. O primeiro em falar sobre descortesia foi o inglês chamado Culper, e ele falava que, pronto, existia o conceito de cortesia, que já nos estudos sobre pragmática, estudos da conversação, já estava se falando muito sobre a cortesia verbal, né? Para falar sobre essas regras interacionais, né, que regulam as conversações, mas ele falava, e o que acontece com a descortesia? Será que também tem um sistema de descortesia que opera, né? E aí ele faz uma proposta que depois outros autores vão ampliando, e aí aparece depois, já no finais dos 90, início do 2000, esta argentina, chamada Kaul de Maranhão, que ela começa a estudar a descortesia verbal em culturas latinas, como em nossas culturas da América Latina, essas regras ou essas interações têm suas especificidades, né? Têm particularidades. E aí, nesse sentido, ela define a descortesia verbal como um comportamento comunicativo que ataca, prejudica, degrada ou ofende a imagem social do interlocutor, que busca lhe causar dano ou que pretende ter um impacto negativo no clima socioemocional da interação. Aí, ela propõe 7 tipos básicos de atos descorteses. Primeiro, atos formalmente descorteses com propósito cortês. Isso seria quando a gente usa uma expressão que pode ser ofensiva, mas que a gente usa em um sentido de amizade, de confiança, né, que você sabe que nesse contexto não tem esse sentido. Vamos pensar, vou colocar aqui a palavra viado, né? Tipo, viado você pode usar para ofender, para insultar uma pessoa. Mas também, tipo, pode ser que entre a comunidade gay, um viado chama outro de viado, e aí eles retomam esse termo, né? E aí esse termo já não seria tá ressignificado, não teria essa intenção descortês. Esse seria um primeiro caso. Aí depois aparecem os atos descorteses não intencionais, que aí seria, tipo, os gafes, né? Quando a gente fala uma coisa, assim, que realmente não era para falar, que não foi intencional. Ela fala sobre a autodescortesia, quando a gente fala, porque sou muito idiota, né? Tipo, porque sou muito besta, estou aqui abestalhado. Né? Esse tipo de expressões sobre a pessoa que está falando, né? Aí depois tem os atos formalmente corteses, motivados por um propósito descortês. Ou seja, são frases que parecem corteses, mas que não são. Em outras palavras, a ironia, né? Aí tem esse uso particular que a gente vai falar bastante mais para frente. Aí depois vem atos de falta deliberada da descortesia esperada pelo ouvinte, tipo assim, tem algumas interações em que você espera uma frase cortês, porque a situação demanda, tipo, uma interação de falar obrigado, por favor, né, tipo, se eu falo
obrigado para uma pessoa, a pessoa não me responde, de nada, ou imagina, né? Aí, essa ausência deliberada da descortesia constitui um ato também descortês. Eu amo a número 6, silêncio esmagador, né? Que é aquela coisa, né, quando a outra pessoa não responde, decide não me responder, né, porque esse silêncio tem todo um peso, né, discursivo. Então, realmente, assim, essa ideia que é uma coisa que se impõe, né, que vem, que cai, assim, em cima da situação, né, que chega o espaço, né, tipo, ela cataloga aí também, dentro dessas categorias, e, finalmente, ela fala sobre a descortesia de fustigação, que fustigação, ela remete àquela ideia de, né, castigar, latiga, né, e seria o ataque mais direto, né, já quando a gente parte para insultos, para xingamentos, e aí são violadas todas as estratégias, né, tipo, que a gente poderia ter. Aqui vou falar rapidinho sobre a metodologia, né, da pesquisa. Só para ter uma ideia, é um estudo qualitativo, trabalho de campo em redes sociais, a perspectiva analítica, estudos críticos do discurso. Em total, eu analisei 260 comentários que foram extraídos de 15 notícias, e cada notícia tinha uma variação entre 3 e 58 comentários. 260 comentários, tipo assim, pode não parecer muito, mas tem comentários que são, tipo, pode ter um comentário que são vários parágrafos. E, além disso, cada comentário, né, tinha que passar por aquele filtro de avaliatividade, de descortesia, de discurso de ódio, né? Cada uma dessas camadas, né, identificando. Então, realmente, assim, sai muita coisa, né, deles. Isso sobre a metodologia. Sobre a questão mais a caracterização desse corpus, né, que eu consegui montar. A gente tem aqui a distribuição por temáticas das notícias, de segurança, clima, cultura, economia, negócio, fatos diversos, incêndios, emergências. Tem uma notícia de cada. Sobre acidentes, tem 2 notícias. Saúde, 3 notícias. E celebridades, crime e justiça, tem 4 notícias cada uma. Então, realmente, assim, é bem variado, né? Tem um pouco de cada coisa. Essa primeira descrição, né, tipo, permitiu delinear um panorama inicial, tipo, destacando a diversidade da temática, né, e a heterogeneidade também dos interagentes. Não tem uma diferença significativa entre homens e mulheres, né, basicamente é a mesma proporção. Então, realmente, tá tudo bem aí misturado, né? E, obviamente, sobre as características, as condições dos participantes, tipo, é pouco que a gente consegue saber, né? Tipo, a gente só tem o que aparece aí, o comentário. Mas, obviamente, vamos encontrar que algumas temáticas são mais sensíveis para gerar essas interações ou essas manifestações violentas. Agora, sobre a avaliação, que vai ser o primeiro assunto a tratar, começamos com afirmações avaliativas. Elas consistem em declarações sobre a adequação ou a indesejabilidade de algo, ou seja, sobre o que é considerado bom ou ruim, né? São as avaliações mais, tipo, avaliações mais elementais, né? Isso é bonito, isso é feio, né? Tipo, nesse nível, né? Mas essa estratégia, né, tipo, aparece atrelada
com outros usos. Por exemplo, o uso da ironia. E aí, a ironia constitui uma estratégia avaliativa indireta em que o significado literal não corresponde à interação real, à intenção real do enunciado. Aí tem uma primeira notícia, que é a influencer Laila Cedras se pronunciou pela primeira vez após sair da prisão. Aí eu identifiquei 3 comentários, os primeiros 3 comentários dessa notícia, que tinha o uso da ironia como uma estratégia discursiva de desacreditação. Então, o primeiro comentário, aí vem Jaqueline fala, agora é a hora de estudar. Aí vem a segunda pessoa, Anne, e fala, essa é um anjo de candura. Aí vem a terceira pessoa, Jaqueline, né, que na verdade é a primeira que respondeu para a segunda, jura, tu conhece bem. Então, o que temos? O primeiro comentário ironiza-se o tempo que ela terá fora da cadeia para estudar, satirizando o fato de ser uma influenciadora, que é uma ocupação frequentemente associada a pouca formação acadêmica e a pessoas desocupadas, né? Tipo. Aí, no segundo comentário, a utilização da palavra anjo, entidade tradicionalmente vinculada à pureza, contrasta com os atributos de alguém que se tornou rei perante a justiça. E aí, finalmente, né, o comentário 3 emprega a expressão coloquial jura, típica do português brasileiro. Gente, assim, não vou ser honesto, eu não pesquisei se em Portugal eles têm esse jura como vocês usam aqui. Por isso eu coloquei português brasileiro, mas pelo menos eu sei que aqui tem esse sentido irônico, né? Jura, para marcar a ironia e reforçar a crítica implícita presente no comentário anterior. Em outros casos, a violência, tipo, é explícita, né? Esse atributo, essa avaliação, né? Tipo, essa qualificação que se faz é através de palavras que já têm uma denotação, uma denotação mais agressiva, tipo, marionete, burro, idiota, gambiarra, né? E aí elas reforçam relações de poder e procuram, muitas vezes, excluir o outro do espaço do debate. Aí tem uma notícia sobre um assunto político. E aí tem uma pessoa defendendo um dos candidatos. Aí vem um dos interagentes e comenta, Alana, fica provado que você é mais uma marionete nesse mundo. Coloca os riscos, né, que esses emojis também vão reforçando esses discursos. E aí tem uma pessoa que comenta uma notícia, fazendo uma pergunta sobre o conteúdo da notícia. E aí vem outra pessoa e coloca, você é burro ou está se fazendo de idiota? Perguntar não ofende, né? Novamente, né? Aí tem essas interações. Como um caso especial, tinha uma notícia que era sobre a hospitalização da esposa da Daniela Mercury. Uma manchete era tipo, a esposa de Daniela Mercury está hospitalizada. E aí vem uma pessoa, Robson, e ele comenta, esposa tem marido, o resto é gambiarra. Aí que temos. Esse exemplo assim, ilustra as distintas camadas discursivas que apresentam esse tipo de comentários. Podemos identificar nele um ato de violência verbal, na superfície do texto, e um discurso de ódio em um sentido mais profundo, atacando um grupo social sobreentendido na conversa, que seria a comunidade LGBTQIA+. Esse mecanismo, né, ele corrobora as análises de autores como Van Dyck, como Bourdieu, como Butler, sobre como os atos de fala podem constituir formas de violência simbólica contra minorias sociais, né, a partir de um caso específico, como esse daqui. Depois, temos as afirmações com modalidades deônticas, que são aquelas que expressam obrigações, proibições ou permissões
frequentemente apresentadas como normas universalmente válidas. Aí eu resgatei algumas delas que revelam valores morais e religiosos como norma. Por exemplo, como quando uma pessoa fala, tem que respeitar o Deus que nos protege, né? Você tem que, tipo uma perífrase que expressa obrigação. Nesse caso, ancorada a um valor moral. Esse enunciado, né, representa um caso de violência simbólica sobre aqueles que não compartilham do mesmo referencial moral, atribuindo a eles uma condição de desvio ético-espiritual, dando lugar a casos de intolerância religiosa ou a preconceito contra pessoas ateias ou não praticantes, né? Depois vou falar um pouco mais sobre o contexto dessa notícia, né? Porque aí tem uma discussão sobre o candomblé, né? Que aparecia aí. Por isso que tinha esse comentário, mas daqui a pouco vou aprofundar. Depois temos as avaliações afetivas, que podem ser feitas através de processos afetivos, verbos que indicam sentimentos, como odiar, embora também podem aparecer como processos relacionais em que o atributo é afetivo. E aí a gente tem verbos que expressam sentimentos, eles têm uma carga semântica explícita e inequívoca. Por exemplo, só porque é jornalista que é famosa. Abomino esse tipo de situação, usado antes para virar notícia. Esse verbo abominar, né, é um verbo que sempre traz essa ideia de repulsão moral. Ou a gente pode estabelecer uma relação entre emoções negativas e a agressão, né? Tipo, uma expressão como vai tomar no cu, mesmo que não usa um verbo de sentimento, é uma expressão sumamente emotiva, né? Tipo, uma que está carregada de muita raiva, né? De muita ira. Ou quando, no comentário 4, quando aí fala, porra, vai ser preconceituoso na casa do caralho, né? Tipo, também tem esse peso emotivo, é o que está aí predominando no comentário. Então, tipo, são descargas emocionais de raiva e de repulsão, que são usadas, né, como ataques diretos. Aí, finalmente, as presunções valorativas referenciam valores que só podem ser acionados se existe uma familiaridade compartilhada por parte dos interlocutores. Para Fairclough, os discursos com presunções valorativas montam consensos sociais, tornando certos aspectos do mundo como óbvios ou naturais. E aí, pode ser desde um comentário bem simples, como, pelo visto, nem leu a notícia, assumindo que a pessoa não leu, e dando a entender que aquela pessoa é uma pessoa desinformada, e que o comentário é um comentário desinformado, irresponsável, né? E pode passar por outras coisas mais simbólicas, né? Tipo, sobre visões morais, éticas, religiosas, políticas, né? Aí quando uma pessoa comenta, Jesus está voltando, né? Assim, tem uma notícia sobre um assassinato. Aí uma pessoa comenta, Jesus está voltando, né? Aí nós sabemos que essa presunção valorativa é que esses atos que aparecem na notícia são um sinal do fim dos tempos, né? Porque aí tem aquela coisa bíblica, né? Que no final dos tempos, tudo... Eu não sou muito da igreja, não sei muito bem, mas é aquela coisa que tudo vai piorar, né? O discurso que está aí, né? Tipo, que já é porque a segunda vinda de Jesus está próxima. Que, nesse sentido, esse comentário 3 também acompanha, né? Quando uma pessoa fala, as profecias estão se cumprindo, é nessa mesma pegada, assim. Por exemplo, eu que não sou uma pessoa muito religiosa, eu consigo entender o contexto. E acho que para a maioria das pessoas, independentemente se são ou não são religiosas, tem essa familiaridade, né? Porque são discursos que eles circulam muito nas nossas sociedades, né?
especialmente aqui na América Latina. Então, realmente, não é raro, né? Você entende qual é o referencial que está aí sendo ativado. Pode ser uma questão política, né? Aí tem comentário, número 4, que a pessoa fala: quem defende ladrão é o ladrão de 9 dedos, né? Aqui é uma coisa mais específica, né? A gente tem que saber que esse ladrão de 9 dedos faz referência ao presidente Lula, né? Que perdeu um dedo num acidente, numa metalúrgica, né? Mas aí tem aquela coisa, né? Você tem que ter esse conhecimento, tem uma presunção de que a pessoa sabe do que estou falando, de quem eu estou falando. Então, brevemente, essas considerações sobre a valentividade, a gente vê que essas 4 categorias revelam modos distintos, porém complementares da manifestação da violência, ora explícita e agressiva, ora implícita e ideológica. Ela reflete, ela fala mais sobre o que como as pessoas avaliam a notícia ou avaliam os outros comentários. Já para compreender as interações, né, o nível mais interacional de troca, a gente vai fazer uso daquele conceito da descortesia verbal. E aí, Claude Merlan-Helm, ela fala que a análise do discurso de descortesia consiste em examinar comportamentos que ficam registrados no texto como produto da atividade discursiva e, portanto, tal análise busca, nos contextos situacional, social e cultural, a interpretação desses comportamentos. A descortesia verbal, ela está associada a um desequilíbrio nas relações, é um comportamento que introduz agressividade nas relações sociais e os atos de fala que a materializam. Nós identificamos 3 tipos, daqueles 7 que eu mencionei, identificamos 3, que seria que eram os que dava para identificar, né? Porque pensemos no silêncio esmagador. Na rede, nos comentários, você não tem como identificar o silêncio, né? Você não sabe se a pessoa parou de responder porque não queria, parou de responder porque esqueceu, parou de responder porque perdeu o fio da conversa, né? Então, o que deu para identificar foram, em primeiro lugar, retenção deliberada da cortesia esperada, atos formalmente corteses com objetivos descorteses e a descortesia de fustigação. Então, retenção deliberada da cortesia esperada é uma omissão estratégica de fórmulas de cortesia e aparece através de respostas secas, evasivas, que denotam indiferença. Por exemplo, a gente tem essa interação aqui. Sérgio, você precisa ler mais a Bíblia, ou a sua Bíblia é diferente. Aí vem a pessoa e responde: Alana, um dia a gente lê, valeu. Todos entendemos que esse valeu, né, como quando a gente coloca aqui o dedo para cima, né, de joia, é tipo uma coisa, entendi, já, não precisa falar, né, tipo, é minimizando a importância da interação anterior, né. Atos formalmente corteses com objetivos descorteses, que aqui tem a ver com a ironia. É uma agressão velada, né, menos direta, e tem comentários como, tipo, você é o rei da inteligência, e aí o emoji, né, tem essa função de reforçar, de indicar que aquilo está sendo dito de forma irônica, ou belíssimo argumento, e aí, tipo, as palmas, né, tipo, as carinhas, né, de riso também, que tem como objetivo, né, ridicularizar o interlocutor sem necessidade de insulto explícito. Na notícia 9, sobre um roubo num restaurante de Salvador, a ironia e a politização se intensificam ao vincular a insegurança com os distintos partidos políticos e seus representantes. Assim, o resumo da notícia é: um menino entra num restaurante e assalta as pessoas que estão almoçando. Aí vem
A primeira pessoa comenta: isso não foi nada, apenas um jovem roubado um simples aparelho e não faz mal a ninguém, né? Lula 2022. Aí vem outra pessoa e responde: isso aí, Rafa, só uma situação rotineira e normal para a esquerda. E aí vem outra pessoa, né, que responde para eles: verdade, onde a direita governa não tem bandido nenhum, vai para os Estados Unidos. Então são 3 comentários, um depois do outro, todos ironizando sobre a situação. Os 2 primeiros sobre a notícia e o terceiro sobre os comentários das primeiras 2 pessoas. Essa cadeia de provocações, né, exemplifica como o debate sobre segurança pública é frequentemente reduzido a um confronto altamente polarizado, onde cada lado utiliza a ironia para converter questões estruturais em ataques ideológicos, né? Eu aqui trouxe só um exemplo, né, mas na tese, né, tem vários casos que, quando era a questão de segurança, né, sempre acabava sendo uma discussão política. Agora, a descortesia de fustigação, que é aquela que é mais direta, né, expressa a intensidade máxima do grau de dano infligido. Trata-se de um ato intencional, direto e estratégico, cujo objetivo é deslegitimar, rebaixar ou humilhar o outro em um contexto de confronto. Na notícia 4, observa-se um breve confronto entre 3 interagentes em torno da questão do racismo. Resumo da notícia. Eu acho, agora, assim, mas eu tenho quase certeza que essa notícia foi em Espírito Santo. Preciso conferir. Aí tem uma mulher branca que está dirigindo, atropelou uma ciclista e a ciclista morreu. Então, tipo, aí vem Michele comenta: que milagre o rosto de uma assassina branca estampado na capa do jornal, né? Tipo, é aquela ideia, na capa do jornal. Aí vem a segunda pessoa e fala: olha o racismo. E aí vem o Thiago e responde para essa segunda pessoa: vai tomar no cu. O que temos aí? A interagente, identificada como Michele, é uma mulher negra, publica um primeiro comentário irônico e provocativo para criticar o racismo estrutural e invisibilidade mediática reforçada através do termo milagre, né? Tipo, que usualmente pessoas brancas não aparecem, né, nesse tipo de notícias. Aí vem a segunda mulher, que é uma mulher branca, que faz um comentário para ironizar esse suposto racismo que a primeira mulher comentou. E aí, então, aparece uma terceira pessoa, Thiago, que é um homem negro, e aí lança um insulto explícito contra a segunda mulher. Essa breve interação ilustra as 2 motivações que subjacem aos atos descorteses de fustigação, que é a proposta, a tese principal de Caúl Marlangen, a argentina, que eu usei aqui para sistematizar estas interações, que é a tensão que existe entre uma afiliação exacerbada, que seria a empatia que eu posso sentir por outras pessoas que eu identifico como iguais, e a refratariedade, que seria a repulsão que eu posso sentir por pessoas com que eu não me identifico. Então, aí a gente vê, são 3 comentários breves, mas eles deixam em evidência, né, essas forças, né, que estão aí tensionadas. Aparece outra notícia: Will Smith recebe castigo depois de dar tapa no rosto de comediante, que foi na entrega dos prêmios Oscar. É possível apreciar um ataque direto nos comentários. Vamos ver. Disse, aí vem uma pessoa e comenta: e o outro não tem nenhuma punição, o outro se referindo ao comediante que fez piada sobre a esposa de Will Smith. Aí vem Tony e responde: Renan,
você pode ilustrar o chão com a sua língua. Ninguém aqui está ligando. Aí, a perícia verbal, você pode ilustrar o chão com a sua língua. Recorre à metáfora de subjugação para rebaixar a face social, colocando o interlocutor numa posição de servilidade. A sentença, ninguém aqui está ligando, denota relevância, apropriando-se de uma voz coletiva, ninguém, para silenciar o outro e encerrar o diálogo. Predomina a fustigação, sem reparo, e orientado à perda da face social, um ataque frontal que busca excluir o adversário da arena discursiva. Essas interações que a gente analisou sobre descortesia deixam ver algumas coisas, mas aqui eu coloco que eu particularmente coincido com a proposta de Claude e Marlene, que afirma que os usuários de redes sociais são participantes ativos, críticos e portadores de ideologias contrárias que constroem relações descorteses e dão sentido a essa prática social de confrontação como expressão discursiva de poder. Aí ela, no texto dela, ela vai ampliando mais essa ideia, mas os dados vão reforçando um pouco realmente essas dinâmicas. Agora, como tudo isso pode ir perfilando um pouco esses discursos subjacentes, esses discursos de hoje, né, que são articulados através de avaliações negativas, através de interações descorteses, e aí vem aqui a parte que a gente tenta ir vinculando, né, cada uma das peças. Importante, né? Nem todo ato de descortesia constitui em si mesmo uma manifestação de discurso de ódio. Porque eu posso ser descortês com uma pessoa, insultar uma pessoa, sem que isso seja identificado como um discurso de ódio, porque não tem as características de atingir um grupo populacional específico. Também, nem toda valoração negativa pode ser classificada dessa forma. Porém, todo discurso de ódio é necessariamente descortês e implica uma valoração negativa dirigida ao grupo que atinge. Então, essa fórmula acho que é importante a gente ter aí porque é uma questão que a gente se pergunta, mas o que é discurso de hoje, né? Ou agora todo discurso de hoje. Não todo discurso de hoje. Tem casos que são claramente identificáveis, tem outros que estão aí na beira e tem outros que claramente não são. Justamente, pensando nesses casos que estão aí, esses casos que estão na beira, a gente faz uma distinção entre alvos identitários e alvos opinativos. Então, os alvos identitários referenciam grupos protegidos por direitos humanos e legislação antidiscriminação, legislação antidiscriminação por questões de raça, etnia, religião, gênero, orientação sexual e nacionalidade, tipo, o que tradicionalmente a gente mais identifica como vítimas de discursos de ódio. Tem outros grupos que não são tradicionalmente alvo de ataques discursivos ou de discursos de ódio, né? Mas que as estratégias que se aplicam são muito similares e que também são discriminados como coletivo. Aí eles seriam os alvos opinativos, que incluem coletivos definidos por opinião, filiação partidária, preferência esportiva, regionalismos. Então, vamos pensar, se começamos a atacar pessoas que apoiam Bolsonaro, ou que apoiam Lula, ou vice-versa, né? Começamos a fazer generalizações, né? Tipo, estamos atacando esse coletivo, né?
Isso, eles não seriam exatamente assim, o alvo tradicional de discurso de ódio, mas as táticas, as estratégias discursivas que estão aí, muitas vezes são muito similares, né? E aí, por isso eu coloquei aqui essa observação, tipo, os princípios, motivações e estratégias de ataque em ambos são similares. O objetivo subjacente é marginalizar, excluir e silenciar diversos grupos sociais. Aqui, eu coloquei os grupos-alvo que eu identifiquei, e aí aparece, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, aparece muito o uso da palavra drag, né, gay, ao contrário, também para driblar a censura um pouco. Aparece aquele exemplo de gambiarra, né, para se referir ao matrimônio de Daniela Mercury. Dentro dos grupos-alvo, aparecem comentários contra religiões de matriz africana, preconceito contra a religião de matriz africana, e aí tem esse exemplo que diz: e se a cena fosse avacalhando o povo do candomblé, você iria achar massa o preconceito, porque líder macumba vocês gostam que a gente chame, e chamar de seita do demônio é errado, porque é racismo religioso, né? Aí vem uma pessoa e responde: Exu te cobre pelos julgamentos. Aí vem essa pessoa novamente e responde: te repreendo em nome de Jesus, né? Tem, por exemplo, o que falava de alvo ideológico, opinativo. Assim, simpatizantes do PT ou do presidente Lula. Aí comentários como: apenas um jovem roubando o simples aparelho não faz mal a ninguém. Só uma situação rotineira, né? Aqueles comentários que eu li. Ou já vi que gosta de bandido. Ou é chegado na natural ou prensada, né? Porque aí tem aquela coisa, né? Que associava petistas com consumo de maconha. Então, tipo, quando uma pessoa, tipo, colocava algum comentário que evidenciava, né, que era petista, aí, tipo, maconheiro, né, você de quem gosta de bandido e leva a viver na tua casa, né, aí tem esse tipo de comentários. Mas também, tipo assim, tem ataques contra os simpatizantes de Bolsonaro, né? E aí tem, tipo, tem mais para ser gado do Bolsolixo, faz arminha, que eu saiba que não está envolvido com assassino de Marielle, não é Lula, acorda gado. Se liga, rebaixa a sua insignificância e paga um boleto para Havana, para mim, Bolsonaro. Então, tipo, tem ataques em todas as direções, né? Tipo, esses, particularmente, são por questões mais partidárias. E aí depois aparece novamente raça e classe, né? E aí tem uma notícia de um motorista do 99, né? Um motorista que teve um acidente, o menino era um menino negro, e aí o passageiro acabou no hospital. E aí a notícia fala que o motorista foi preso. E aí tem aquela discussão, ele foi preso porque ele era negro. Então, tipo, aí vem um comentário de uma menina que ela coloca: a justiça está querendo criminalizar o motorista por homem preto que cochilou no volante. A justiça tem cor. Então, vem uma pessoa e comenta: por que usa-se a prerrogativa de cor para justificar a criminalização? Quem colocou a condição de negro ou branco, isso é tão ridículo, cara. Para de levantar essas bandeiras fora da hora. Negócio chato. Então tem aquela coisa também, tipo, aquela pessoa que fica fazendo ativismo, né?
também são alvo de ataque. E aí, por último, eu coloquei um exemplo, que era uma notícia de uma menina baiana que ganhou um prêmio nacional. E aí tem uma pessoa que comenta, Bahia, tipo, Bahia arrasando, Bahia está arrasando, né, tipo, e aí vem essa pessoa e coloca, para com essa coisa de acreditar que ser baiano é melhor que ser brasileiro. E aí a gente pode intuir a presunção valorativa, né? Tem aquela coisa, né? Aquele preconceito de contra baiano, contra nordestino, né? E aqui, vamos, um momento. Agora, sobre esses discursos de ódio, tem várias considerações. Primeiro, recursos linguísticos se usam como forma de desumanização, enquanto generalizações e eufemismos, só uma opinião, buscam tornar a exclusão socialmente aceitável. Segundo, a importância do escopo, vitimização difusa, a agressão deixa de ser entre dois para atacar um grupo inteiro. E aqui isso é importante, né? Em que momento uma ofensa é uma ofensa, deixa de ser uma ofensa para ser discurso de ódio? No momento que ela atinge um coletivo, né? No momento que eu me sinto ofendido pelo comentário de uma pessoa mesmo que não foi para mim, mas que de alguma maneira me toca, isso já gera o que a gente chama de vitimização difusa, né? Que atinge o grupo social completo. E o terceiro, né, que existe uma sequência interacional gradativa que pode iniciar com pequenas retenções de cortesia, que seria uma coisa mais sutil, tipo, não dar uma resposta amável, não falar obrigado, até chegar a ataques diretos. Agora, sobre já considerações finais, arremates e desdobramentos. Aí eu coloquei essa citação de Caul, que ela fala: toda ideologia está fortemente ligada ao poder, e a descortesia está baseada no reconhecimento da variável sociológica do poder. Portanto, dentro da cortesia e da descortesia, há ideologia. Mas, reciprocamente, a descortesia pode servir de instrumento para a ideologia, seja para manter a ordem social vigente, seja para desafiá-la. Considerações gerais, tipo, os comentários de notícias nas redes sociais são relevantes no jornalismo digital, pois formam junto com a notícia uma macrounidade discursiva que merece ser reconhecida. Assim, eu penso que hoje analisar a notícia deve passar pela análise também de comentários, né? Tipo, a gente tem que, não pode obviar essa parte. Segundo lugar, as redes assemelham-se a um estado de natureza com liberdade pouco controlada, onde a violência é potencializada pelo anonimato e algoritmos. 3. O sistema de avaliatividade evidenciou como as avaliações negativas operam como mecanismos de violência verbal e simbólica, complementado pelas estratégias de descortesia, que revelam ideologias ancoradas em relações de poder. 4. O estudo dos discursos de ódio revelou o uso de recursos linguísticos específicos, vitimização difusa e progressividade no ataque. Aí, pensamos, a quem estamos violentando? Evidência-se que grupos já vulneráveis, no contexto offline, são os mais violentados também no ambiente digital, que não é uma surpresa, né? Tipo, o que muda é o formato, né? Tipo, o espaço, mas as vítimas sempre são as mesmas. A violência online é uma extensão da violência offline, repetindo os mesmos sistemas de crenças e ideologias. Sobre alguns desdobramentos, a pesquisa abre uma possível frente investigativa dialógica com outros estudos sobre a violência, especialmente aqueles que contemplam as dinâmicas produzidas pelos algoritmos. O estudo favoreceu a compreensão de outros fenômenos, como os preconceitos que sustentam os discursos de ódio, o direito que a gente acha que tem de julgar os outros constantemente, ou a autoatribuição de agredir o outro sobre uma crença de superioridade.
Reflexão final: os fenômenos aqui analisados podem ser compreendidos como integrantes de uma mesma classe, discursos violentos, pois é esse caráter violento o que caracteriza suas manifestações, e seu objetivo é o mesmo: desacreditar, ferir e excluir o outro. Finalmente, considero que o trabalho contribui para pensar na noção de discursos violentos como uma categoria de análise capaz de articular dimensões avaliativas, interacionais, ideológicas, oferecendo ferramentas para compreender como a linguagem pode não apenas refletir, mas também reproduzir e intensificar relações de exclusão e desigualdade que operam em outras esferas sociais. E é isso. Obrigada, Davi. Excelente apresentação. Bom, eu começo fazendo um registro, sabe, Davi? Eu acho que o seu trabalho, ele toca muito os pesquisadores, né, da linguística do discurso, porque é um dos fenômenos aí mais complexos hoje que está diante de nós, né, e que nós precisamos dar conta, porque as interações online, elas são rápidas, elas são fragmentadas, elas são atravessadas por anonimatos, né, mediação algorítmica, tem isso tudo para a gente dar conta na área do discurso, e as teorias que nós herdamos, né, dessa área, elas foram construídas para análise de outros contextos, né, a própria pragmática e também as análises do discurso, né, então nós estamos trabalhando porque os contextos eram mais estáveis, mais previsíveis, né? E hoje nós estamos lidando com questões que o Instagram de hoje não é um Instagram que nós teremos daqui a 6 meses, né? Então, essa diferença toda. Por isso que eu reconheço aí o mérito, né, de enfrentar um fenômeno que desafia mesmo a própria área e que ainda está em busca de ferramentas conceituais mais ajustadas a sociabilidade digital contemporânea. Então, acho que sua tese evidencia de maneira mais ampla o que temos aí como pesquisadores do discurso para dar conta, né? Eu vou, então, abrir a perguntas por conta do avançar aí da hora, né? Eu acho que ninguém colocou pergunta no chat, então a gente pode deixar aí umas 3 perguntas para fazer. George já levantou a mão. Olá, professor, muito boa noite, parabéns pelo trabalho. Eu também trabalho com notícia, né, e com violência, e me identifiquei muito com a sua pesquisa. Já quero ler para me aprofundar, mas eu tenho 2 questões que me trouxeram, assim, grande impacto na sua fala. Primeiro, eu gostaria de saber, assim, a primeira pergunta logo no início você disse que os comentários fazem parte, entre aspas, fazem parte da notícia, né? Eles são constituintes da notícia. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Como chegou a essa conclusão, como pensa essa questão do comentário fazer parte da notícia. E a segunda questão toda a sua fala traz, em relação à violência e à agressividade, traz questões de violência verbal, descortesia, agressão, discurso de ódio. E traz esse Marla Geon, né, como base para falar sobre os conceitos de violência. Eu queria saber se, na sua pesquisa, há uma gradação em relação a esses conceitos: descortesia, violência verbal, agressão, discurso de ódio, ou eles são vistos da mesma forma, né? Basicamente, resumindo. Obrigado, professor. George, essa segunda pergunta que você fez é muito engraçado, porque estava nos slides e eu tirei essa parte, porque eu faço porque você está muito alinhado com Michelini. Você sabia que essa foi uma observação que Michelini me fez na qualificação, sobre, tipo,
esclarecer um pouco a diferença entre esses conceitos, porque apareciam muito e às vezes, tipo, era possível ficar um pouco perdido. E aí, então, tipo, quando, depois da qualificação, eu coloquei no final do capítulo teórico uma pequena seção onde eu fazia assim, uma breve distinção entre eles e qual era a relação, se esse estava dentro de aquele, e, e aí você vem e pergunta, né, tipo, aí achei legal essa questão aí. Mas vou responder primeiro a outra questão, né, que também é uma questão que foi, assim, bem polêmica. Assim, na verdade, eu não falo, eu falo que notícia e comentário gera uma nova macrounidade discursiva, que eu não sei como chamar, tipo, não sei que nome vou colocar. Claramente não pode ser notícia, porque notícia já a gente sabe que notícia é a notícia. Mas também o que eu penso que a gente não pode, agora, nas redes, especialmente, pensar na notícia sem os comentários. Porque a gente já vai para os comentários, a gente já quer comentar, já quer ler os comentários. E a gente, muitas vezes, os veículos, eles atualizam a notícia nos comentários, né? Então, realmente, isso conformou uma macrounidade. Por isso eu falo, conformaram, notícia mais comentário conformou uma macrounidade que agora a gente tem que ver como vai chamar isso. Porque, assim, eu contei no Dia da Defesa que eu fiz o meu estágio na FACOM, que é a Faculdade de Comunicação aqui da UFPA, com a professora de gêneros jornalísticos. E aí, tipo, eu fui com a intenção de eu esclarecer um pouco esse assunto, né? Porque eu cheguei, poxa, eu acho que aqui a gente tem uma coisa nova que a gente tem que juntar, né? Porque ela, tipo, ela analisava os comentários como marginália. E eu não concordo. Para mim, os comentários não são marginais. Tipo, porque marginais dá aquela ideia que é muito periférico, muito... E não, realmente, eles estão muito integrados, né? Tipo, eles têm uma força discursiva aí, tipo, muito forte. Então, realmente, assim, para mim, é uma macrounidade. Não sei como vou vender a ideia, não sei como vou, tipo, nomear isso aí, mas vá por aí. Não sei se consegui responder essa primeira pergunta. Adriana, a sua pergunta? Oi, boa noite, professor. Eu tenho duas perguntas também. Minha primeira pergunta é assim: você fala, tem a notícia e tem os comentários da notícia, mas logo tem a interação del comentario da noticia, que ahí es donde se desarrolla la agresividad y esa violencia. Aí, assim, eu pensei que você iba a categorizar o comentário da notícia como comentário da notícia e outros comentários eram gerados dessa interação, porque así, para mí, un comentario do comentario, él no iba siendo hacia la noticia, era hacia un comentario. Ahí donde donde gera esa interacción agresiva, de descortesía. Ahí no era directamente con la noticia, es con un comentario que la otra persona fala. Y yo vi de las siete, yo anoté, yo no sé dónde, pero anoté así, da profesora de Argentina. Yo tengo en los jogos semánticos de Bandí, que él tiene una que fala nulos, que son así, que no falan nada que tenga que ver con la noticia. Ahí también es interesante eso, porque a veces tem personas que él faz un comentario así sin noción, que no tiene nada a ver con la discusión que está ahí, con lo que la noticia trae o con lo que o las otras personas comentan.
certo? E era isso, não sei se você fez essa distinção. E outra coisa, você falou falta de freios, agressividade e normalização dessa agressividade que está ocorrendo nesses comentários e nessas redes. Então, como a professora Michelini falou, é muito rápido os fenômenos que acontecem aí na internet e nesses processos. Então, tem muitas estratégias que elas geram do capitalismo, ¿verdad? Que falam sobre marketing, engajamento. Hace um tempo atrás, eram os mesmos influencers que eles geravam uma violência entre eles mesmos. Era algo medio falso, só para eles gerar like. Então, esses comentários também eles poderiam estar usando essas estratégias, porque tem aquela coisa de que agora eu consigo, agora eu posso escrever aí, agora eu consigo escrever aí, assim eu não me identifique. Eu queria saber se você havia profundizado em algo nesse sentido. Sí, en los anexos, peraí, aí escutei o sotaque espanhol, comecei a falar em espanhol. Desculpa. Aí nos anexos eu se faço essa distinção de quando o comentário é sobre a notícia e quando o comentário tipo é uma interação entre interagentes. Para ter essa ideia, né? Tipo, se a gente está avaliando, né? Porque nem todo comentário é uma interação com outra pessoa, pode ser um comentário sobre o assunto, e tem outros que claramente são interações que vão se criando aí entre os participantes. E aí, o segundo assunto, eu não pesquisei, mas na banca a gente falou disso, e eu achei, assim, maravilhoso, porque realmente, eu falei que eu até consegui ler um artigo super bom sobre esse assunto, sobre como os veículos e as formas de criar notícias estão pensadas para gerar polêmica e controvérsia. Porque isso gera engajamento, tem a monetização, tá tudo aí, né, envolvido. Eu, assim, não pesquisei, porque eu acho que isso já é uma pesquisa de doutorado. Mas, realmente, isso que você falou, eu acho que acontece desse jeito. E vou aqui só mostrar rapidinho, porque eu, para George. Aqui, George, que eu vou te encaminhar minha tese com muito prazer, se você acha que pode te ajudar. Aí, no final do capítulo teórico, eu faço primeiro uma distinção entre descortesia verbal e violência verbal. E aqui falo, tipo, brevemente, assim, no início, que nos estudos pragmáticos e sociolinguísticos, os conceitos de descortesia verbal e violência verbal são ferramentas analíticas fundamentais para compreender as maneiras pelas quais a linguagem pode prejudicar, excluir ou agredir. Embora ambos os fenômenos evocam formas de transgressão comunicativa, eles diferem socialmente nos efeitos, intencionalidade e quadros de referência. Aí, no final, nesse sentido, aí eu faço uma explicação, aí e aí eu coloco, nesse sentido, podemos afirmar que toda violência verbal é descortês, na medida em que assume a forma de atos linguísticos que transgredem a polidez. Entretanto, nem toda descortesia constitui violência verbal, por muitas formas, pois muitas formas de descortesia têm um impacto limitado, contextual, relacional. E depois eu faço a mesma coisa com discursos de ódio e violência discursiva, que também são dois conceitos que aparecem na pesquisa, né? E aí eu coloco que a diferença central entre os dois conceitos está no grau de especificidade e de direcionalidade. O discurso de ódio sempre tem um alvo claro, um grupo social, e no outro caso não tem esse alvo, esse grupo social claramente delimitado.
Mas, sim, tipo, isso foi uma incorporação que eu fiz depois da qualificação, que eu achei que realmente ajudou, né? Até para mim foi importante, né? Porque eu não tinha parado para pensar assim bem, só depois que a prof. Micheline falou, e eu coloquei aí e tá aí agora. É isso, vamos fechar então. Obrigada, Davi, foi ótima a sua participação aí no grupo. Quero agradecer também as pessoas que, né, estão aí presentes até agora, e principalmente quem está, né, que foi convidado e não é obrigado a estar aqui, né, o Saturno, que entrou em contato comigo por e-mail, o Wendel, que eu mandei, a Carolina, enfim, parabéns aí, Davi. Gostei muito da apresentação, tá? E sinta-se convidado para outras vezes estar conosco aqui no GEDIM. Obrigada. Muito obrigado, professora Micheline, e ao pessoal aí presente. Um abraço grande. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.